Salmo de número 4. Nós Amém. estamos orando nos Salmos já há algum tempo e continuaremos hoje nessa nossa reflexão. E eu quero convidar a você que está conosco a abrir a sua Bíblia no Salmo 4 e nos acompanhar nessa reflexão tão especial para as nossas vidas. Eu começo com uma afirmação que calou forte no coração de Davi, o autor desse salmo. E a afirmação é: não importa o que você ou o quanto você esteja angustiado, confie em Deus. Com toda certeza, você vai passar por pressões na vida. Isso se já não passou por várias, ou talvez esteja passando nesse exato momento. Isso ocorre na vida profissional, social, pessoal, familiar e também na vida espiritual. É inevitável passarmos por pressões, passarmos por esse tipo de situação angustiante em nossa vida. O Salmo 4, de alguma maneira, ele completa o Salmo 3º, que fizemos o estudo recentemente. Esse salmo, ele é conhecido como Salmo noturno, ou Salmo da noite, oração da noite, porque ele foi composto por Davi para ser entoado à noite antes de dormir, na certeza de que Deus nos guardará durante o sono. É um verdadeiro remédio para quem quer dormir bem. E quem não quer isso, não é, gente? A semelhança do salmo anterior, Davi estava sofrendo. Ele estava sendo injustiçado e passando por uma opressão muito forte. E aquilo que ele enfrentava lhe doía muito no coração, lhe doía muito na alma, como dói quando qualquer um de nós somos injustiçados, oprimidos e passamos por algum tipo de angústia. Todos nós sofremos na vida. E como ele, nós devemos adotar uma mudança de atitudes em meio a toda circunstância difícil que estejamos enfrentando. Só por meio da oração, e esse é o motivo de orarmos nos Salmos, nós conseguimos deixar a ansiedade e partirmos para a segurança. Tudo na medida em que a gente vai aprendendo a confiar em Deus. Davi, o nosso exemplo, ele sentia medo e angústia, mas ele sabia que para a gente aprender a confiar plenamente em Deus, nós precisamos passar por esses momentos na vida. Então ele se lamentou, não do que Deus permitiu que lhe acontecesse, mas da situação em si em que ele estava envolvido. É comum e é normal a gente se lamentar diante de uma situação difícil, é terapêutico o fato de se lamentar, mas lamentar não é a mesma coisa que murmurar. Davi, ele não murmurou, Davi, ele não reclamou, Davi não se colocou no lugar de Deus. Afinal de contas, a sua confiança em meio à angústia, ela estava em Deus. E como que Davi faz? Ele ora. Ele ora através de alguns diálogos, poucos diálogos, que ao final no Salmo conduzem ele para aquilo que ele mais queria, que era um relaxamento diante de tudo que ele está passando. Para Davi, era só mais um dia de dor, só mais um dia de opressão e mais um dia de perseguição. E naquele dia, ele precisava tomar o seu remédio diário para terminar bem aquele dia. E ele tomou. Aliás, nós já sabemos que os salmos são remédios para a nossa alma. Então eu digo a você, quando e não se você ficar angustiado e sob pressão, recorra ao Salmo 4. E junto com Davi, demonstre a sua confiança no Deus que nunca vai te desamparar, o Deus que nunca vai te deixar sozinho, especialmente em uma situação difícil e angustiante. Ele prometeu nos dar segurança sempre. Então, o conselho do Salmo: termine o seu dia assim, confiante em Deus. Ele te guardará enquanto você dorme. O nosso cantor cristão batista, no hino 324,
chama-se Refúgio Verdadeiro. E é um hino muito bonito, que tem muito a ver com o Salmo 4. Esse hino, na primeira estrofe, ele diz: seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele, em seu caminho, sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil, vem me livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. E o refrão: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. E a última estrofe desse hino é tão bela quanto as demais. Ele diz: perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor, a Cristo Redentor, meu Senhor e Rei. Eu me entregarei, firmado em seu amor. E o refrão: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno a susterá. Aquela oração de Davi, no Salmo 4, ela foi feita em forma de 3 diálogos, simples e diretos. Primeiro, Davi orou a Deus. Está passando por angústia? Está se sentindo oprimido? Você está com medo, com temor pelo que está acontecendo em sua volta ou com alguém muito querido a você? Ore a Deus. O verso 1 diz: ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi ora com a alma. Para Davi, a base para que Deus interviesse em seu socorro, ela residia no fato de Deus ser bom, ser justo, ser misericordioso e não em suas próprias forças humanas. Davi estava entregue, submisso, e ele sabia que pelas suas forças ele nada poderia fazer, ele nada conseguiria. Humanamente, nada mais ele poderia fazer diante da opressão que ele enfrentava. Mas Deus podia. Como as UTIs têm nos ensinado isso? Quando a nossa força acaba, nosso controle acaba, e a gente se submete plenamente a Deus e vemos a boa mão de Deus agindo. Por isso, Davi orou. Ele orou para o único que poderia livrá-lo daquela angústia, porque a justiça de Deus é devida à sua misericórdia. E se não fosse a misericórdia do Senhor, todos nós seríamos consumidos. E ele fala nesse verso que se Deus não remover completamente a angústia do nosso coração, com certeza ele a alivia. Oração alivia a angústia, porque a ação de Deus, ela gera consequências crescentes. Deus não age em forma de passes de mágica. Oração primeiro traz alívio e depois, com o tempo, ela remove definitivamente aquilo que está nos angustiando. Davi talvez estava igual a você que nos ouve, encurralado, se sentia aflito, amedrontado, ele estava perdido, sem saber aonde ir e sem saber o que fazer. Então, o que ele fez? Ele orou. E ele se sentiu aliviado. Palavra que no original significa acolhido, abrigado, abraçado. Não sei o que você passa nesse momento, mas recorra à oração. Entregue a Deus as suas angústias. Ore a Deus. Segundo, Davi argumentou com Deus e com seus inimigos, não para que eles fossem destruídos, mas para que eles se arrependessem. Olha o verso, a partir do verso 2. Ó mortais, pessoas como eu, até quando convertereis a minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? E termina com um interlúdio ou um selar dizendo:
Para um pouquinho, pensa, não continua, não vai no verso 3, não. Lê de novo o verso 2. Pensa um pouquinho. Até quando? Vai fazer vexame com a glória de Deus? Até quando vai amar a mentira? No 3, sabei que o Senhor distingue para si o piedoso, o perdoado. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Olha a fé de Davi. E na vossa ira, não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Psiu. Para um pouquinho, interlúdio, sei lá, termina assim o verso. Reflita, para, ore, chore, só depois continue. E no 5, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que Davi está dizendo? Que orar pelos nossos inimigos, ou pelas pessoas que nos fazem mal, ou fazem mal a alguém que nós amamos muito, é algo angustiante. Aliás, ele estava angustiado por causa de pessoas. Então, o que Davi fez? Ele orou a Deus e ele recomendou: pare, faça a mesma coisa. É difícil perdoar inimigo, é difícil perdoar quem nos faz mal, mas nós devemos ter a oração sincera e dizer a Deus: Deus, eu não consigo fazer isso. Deus, eu não consigo. E Deus responde: eu sei que você não consegue, mas eu consigo através de você. Então, só faça e deixa o resto comigo. Davi entendeu isso. Ele tinha tudo para se vingar, mas ele optou por orar por essas vidas. Orar por eles significava chamá-los a serem piedosos, para que então eles pudessem ser ouvidos diante de Deus. Davi tem pena deles. Queridos, ouça bem o que eu vou te dizer. João capítulo 9, versículo 31, uma declaração fundamental. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus, a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. E só a esse. Davi sabia disso. E eu te pergunto: Deus tem ouvido as suas orações? Você é um pecador arrependido? Pense nisso. Quando você ficar irado com alguém, e não ser, porque ira faz parte da nossas emoções, da nossa vida. Quando você estiver irado com alguém, relaxa. Leve essa ira para o travesseiro e deixe ela lá. Mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja com reações, mas deixa ela lá. O outro dia será bem melhor. É difícil fazer isso? Eu sei que é. Então, Davi termina também o verso dizendo: Selá, interlúdio, pare, pense, reflita, depois você continua. Oração é um sacrifício de justiça a Deus. É o que Deus exige de nós, de mim, de você. E por fim, Davi louvou a Deus quando ele conseguiu entender isso, quando ele conseguiu compreender essa realidade. E do versículo 6 ao 8, ele vai dizer: muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Ou Deus se aproxima de nós, fica juntinho de nós, olha para nós, vira o seu rosto para nós. Encheste, versículo 7, o meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Oração enche o nosso coração de alegria. Oração nos faz prosperar espiritualmente em Deus e nos encher de Deus mais do que aqueles que têm muito patrimônio, muito dinheiro, muito cereal, muita bebida à vontade. A alegria que vem de Deus, ela é de dentro para fora e nada se pode comparar. E quem age assim, verso 8, em paz eu me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Você consegue fazer essa oração hoje? Nesse salmo noturno, e antes de terminar o seu dia, dizer isso para Deus, do fundo do seu coração? Um cristão assim, ele cala o mundo incrédulo, porque ele faz aquilo que ninguém faz.
Ele encontra repouso em Deus e não vingança. Ele encontra paz em Deus, em meio às tribulações, em meio às opressões, em meio às angústias que ele está enfrentando. Ele não se desespera como os perdidos se desesperam, mas ele encontra paz e segurança em Deus. Se você for assim, Deus te faz prosperar em alegria. Deus enche o seu celeiro, te dá abundância de prazeres na presença santa dele. São coisas, queridos, que os céticos, os que não têm fé, eles não conseguem entender. Isso é um forte testemunho cristão. Está passando por angústia, por opressão, por sofrimento? Se você ainda não está, no futuro, quando isso acontecer, lembre de dar um bom testemunho cristão. Maior do que as suas dificuldades. É o Deus que te ama, é o Deus que anda com você. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E Jesus mesmo disse: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe como ele fez isso? Vivendo em paz e nos dando a sua paz. A minha paz vos dou, e não a dor como o mundo a dá. Eu termino nesse salmo dizendo a você que quem confia plenamente em Deus, descansa seguro em Deus. Quem confia em Deus, deita e simplesmente dorme, ainda que o sono demore a chegar um pouco, porque sabe que quem está ali no quarto, quem está ali ao seu lado, velando por ele, é o próprio Deus. Você tem dormido bem? Se não, tome esse remédio, tome o Salmo 4, ore o Salmo 4, recite, cante e desfrute da paz, da alegria e livre-se da angústia. Sabe como? Fazendo igual Davi, confiando em Deus. Que o seu coração possa dizer: em paz eu me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Que privilégio! Eu convido você a orar. Feche teus olhos. E se você tem alguma angústia, você está triste por alguém que você ama, que está hospitalizado, que passa por dificuldade, que vai enfrentar cirurgia, por alguém que ainda não se arrependeu dos pecados e entregou a vida para Deus, alguém que está entregue a vícios ou qualquer vida dissoluta e longe dos caminhos do Senhor. Se você está diante de uma situação que você não vê solução, como Davi estava, e o seu coração entristece, se angustia, eu te convido a entregar isso diante de Deus. E é isso, Pai, que nós queremos fazer aqui em oração. Recebe a nossa devoção sincera, recebe, Deus, o nosso clamor e o nosso pedido, Deus, verdadeiro, para que o Senhor nos livre, Pai, da angústia, da opressão, que o Senhor, Deus, nos alivie do mal, Deus, que aflige o nosso coração. Nós somos humanos e reconhecemos o quanto somos pequenos diante do Senhor, mas nós confiamos, ó Deus, na sua bondade, na sua direção sobre a nossa vida, e apresentamos ao Senhor aquilo que nos angustia, aquilo que nos tira a paz, e pedimos, ó Deus, nesse salmo noturno, para que o Senhor coloque essa paz em nosso coração, que o Senhor inunde o nosso ser com a paz que ninguém pode tirar de nós. Livra-nos, ó Deus, dessa angústia. Traga, Deus, alívio em meio às nossas preocupações. E faça com que, Senhor, hoje, amanhã e sempre, nós possamos nos deitar e dormir, na certeza de que só o Senhor nos faz repousar em segurança, porque nós oramos, sabendo que o Senhor atende a nossa oração, e assim o fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém.